Olá, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Ramon, eu sou psicólogo clínico, professor e pesquisador e atuo aqui no CBI of Miami como líder de práticas clínicas. Então vocês vão acabar me vendo em outras oportunidades. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de estar participando desse congresso beneficente sobre o Dia Internacional do Autismo. E muito feliz de poder fazer assim eco, né, com esse movimento maior, podendo propor a vocês intervenções que passem ali pelo manejo clínico e também, né, pela identificação diagnóstica, fazendo com que a gente possa pensar um pouco mais sobre como é essa clínica, né, o quão complexa, né, e quais são as dimensões, tanto efetivamente assistenciais ou psicossociais ou mesmo educacionais que perpassam a clínica de sujeitos que são diagnosticados com autismo, né? Ou que de alguma maneira fazem ali, que ficam na fronteira, assim, né? Entre essa entidade diagnóstica e também outras categorias também que a gente chama nosológica, né? Que são categorias dentro do escopo maior, né? Da nossa psicopatologia, né? Que define quais são, né, os transtornos mentais classificáveis, quais são aqueles que são já bastante evidenciados na literatura. Então, estou muito feliz de estar aqui. Queria dizer que, na verdade, eu tenho uma proposta muito clara, tá? Então, nossos colegas que vieram antes de mim, que vão vir depois, é, debateram o tema do autismo dentro das suas áreas, né, de expertise. Então, a gente teve discussões sobre, né, o autismo na fonoaudiologia, o autismo na psicomotricidade, o autismo, né, sendo abordado a partir de intervenções baseadas em ABA. Então, a minha proposta aqui é uma proposta mais clínica, ou seja, a gente vai pensar dois tipos de casos clínicos diferentes, né, obviamente fictícios, né, que são casos que são ao mesmo tempo fictícios, mas são casos modelo, porque são casos que acontecem muitas vezes, né, na clínica de pessoas que têm, né, essa condição. E a minha proposta aqui com vocês hoje é fazer uma introdução a partir dos casos, né, modelo, que são casos clínicos, mas eu também poderia chamar de situações-problema, né, porque ele envolve também não só intervenções no âmbito da clínica em saúde mental, mas envolvem também intervenções no âmbito, né, da atenção psicossocial ou no âmbito das instituições educacionais. Então, a gente sempre vai abordar os casos modelo a partir de diversas perspectivas, né, que são integrativas e sistêmicas por natureza, porque esses casos são complexos, né? Então, são casos geralmente que diferem, né, de outros tipos, né, de intervenções, por exemplo, em transtornos mentais de baixa complexidade ou até de média complexidade, né, quando a gente consegue fazer, né, uma boa intervenção, uma conduta muito eficaz, fundamentada apenas no sujeito que sofre daquela condição, né? Aqui a gente não está falando desse tipo de problemática, então, obviamente, a gente vai precisar de intervenções que são mais sistêmicas e que precisam pensar e considerar o sujeito, né, efetivamente inserido, né, embebido no seu contexto. Então, dito isso, a minha estratégia pedagógica hoje é apresentar o caso a partir da perspectiva do que a gente tem chamado de prática profissional orientada, né? Que é uma nova diretriz pedagógica que a gente está implementando pouco a pouco, né? Aqui no CBI, e que consiste, por exemplo, em usar a metodologia da clínica ampliada para fazer com que vocês pensem, reflitam, treinem e desenvolvam as suas competências como pessoas que vão fazer intervenção, né? Competências clínicas para aqueles que vão e aquelas que forem atuar, né? No campo da clínica, em saúde mental, competências psicossociais para aqueles e aquelas que forem de alguma maneira atuar no âmbito das intervenções psicossociais que envolvem pessoas com condições parecidas, ou intervenções também pedagógico-educacionais para pessoas também que acabam atuando na área das instituições de educação, né? Então, o que que é a prática profissional orientada? A prática profissional orientada, ela é um dispositivo, né, pedagógico de raciocínio, né, e de desenvolvimento dessas competências, dessas ferramentas que são, um, diagnósticas e dois, né, interventivas, né, baseadas em conduta.
Então, hoje, os nossos dois casos vão estar fundamentados nessa metodologia e vai ser uma espécie assim de forma de vocês poderem ter um certo gosto do que vem depois, né? Do que vai ser implementado. Então, é, vou começar aqui pelo nosso caso um, né, que é o caso do Lucas, né, nome fictício, né? O Lucas é um menino de 9 anos, né, sexo masculino, estudante do ensino fundamental em escola regular, né, de perfil acadêmico exigente. Né? Ele foi encaminhado para avaliação após recorrentes dificuldades de interação social, rigidez comportamental e crises de ansiedade diante de mudanças na rotina escolar, né? Então a gente já vê um quadro que é um quadro bastante típico, mas que não diferencia autismo ainda, não diferencia TEA, né? Muitas pessoas que têm, por exemplo, talvez uma autoexigência muito elevada também podem, de alguma maneira, fazer fronteira, né, com esse tipo de fenomenologia que a gente está vendo aqui em termos de sintoma. Agora a gente vai para a parte do encaminhamento, né? Quem encaminhou, né? Quem foi a pessoa que encaminhou, né? Para onde encaminhou, quais foram as demandas que foram vistas durante esse encaminhamento. E aqui a gente pode dizer que o encaminhamento foi realizado inicialmente pela escola, tá? Motivado por episódios de desregulação emocional em sala de aula e dificuldades de participação em atividades coletivas. Então, a escola que encaminha o Lucas, né, porque ela percebe, né, as professoras, professores, educadores, percebem que o Lucas tem episódios de desregulação emocional e dificuldades de participação em atividades coletivas. Então, geralmente as coisas vão bem quando ele consegue, né, tocar, né, a vida dele escolar sozinho, né? Mas quando ele precisa fazer atividades mais interativas, mais coletivas, ele tem mais dificuldade. Então, posteriormente, né, os pais buscaram avaliação clínica diante da persistência e intensificação dos sinais, ou seja, a gente já não está mais falando de um quadro que se estabeleceu há uma semana, a gente está falando de um quadro que vem sucessivamente se agravando. Então, se tem um primeiro sinal vindo da escola, esse sinal é recebido pelos pais e os pais ratificam, né, essa demanda vinda da escola, e buscam finalmente uma avaliação clínica, né, diante da persistência e da intensificação dos sinais que já vinham sendo observados na instituição escolar. Então, né, segundo a nossa matriz da PPO, a primeira coisa que a gente vai avaliar é exatamente esse quadro geral, o contexto geral do caso, né? Como é que o caso se apresenta de forma geral e como é que ele se desdobra? Quem é que encaminha, quem é que recebe, quem é que inicia o processo de intervenção e cuidado em saúde mental? Agora a gente vai para a parte da fenomenologia do caso. Quais são as queixas, né? Por exemplo, aqui no caso do Lucas, queixa principal, os responsáveis, né, pai e mãe, nesse caso, relatam uma dificuldade muito grande em estabelecer vínculos com os pares, crises intensas diante de dificuldades de rotina, de mudanças de rotina, interesses restritos, né? Um foco de interesse bastante adesivo, então objetos muito específicos de interesse, uma dificuldade de você fazer uma ampliação do repertório de objetos desejados ou de interesse daquele indivíduo, né? Então esses interesses eles ficam muito autorreferenciados, muito restritos ao próprio sujeito, pouco compartilháveis, né? E o comportamento social percebido como diferente, como atípico, tá? E aí essa percepção é uma percepção coletiva sobre o sujeito avaliado, no caso aqui o nosso paciente Lucas. E o que que a escola descreve, né? Primeiro a gente está falando dos responsáveis, agora a gente vai falar da escola. A escola descreve que o Lucas ele é uma pessoa extremamente isolada, é um menino que se isola muito socialmente, ele evita muito interação, evita contato, evita fazer laço social, né? É um menino que tem muitos conflitos, né, interpessoais quando ele está em situação de interação e que tem uma certa rigidez comportamental, com baixa adaptabilidade, ou seja, uma dificuldade grande de fazer uma adaptação, né, plástica a situações imprevistas, né, situações que são naturais. Então,
A gente muda uma atividade, às vezes a escola propõe alguma coisa e, né, aquela proposta não sai como esperado, ou eventualmente na rotina escolar, né, algum curso, né, alguma disciplina precisa ser trocada de hora, ou trocas, por exemplo, de ambientes geográficos, né, trocas de salas, né. Então, situações como essa, situações pouco previsíveis, são situações que levam, por exemplo, à desregulação, porque a escola identifica no Lucas, nesse caso, uma certa rigidez, né? Assim, um baixo limiar de adaptação a situações contextuais e imprevisíveis, né? Então, bom, agora a gente já situou, né? Primeiro, contexto geral do caso, queixa principal, e a queixa vocês vão entender, né? Ela não vem só dos pais, ela vem dos pais e uma parte dela vem da instituição que encaminhou. Então, isso já mostra que o caso já não é um caso tão simples assim, né? É um caso que tem uma certa complexidade, porque ele envolve, na verdade, um certo atravessamento sistêmico, né? Diante de diversas instituições que de alguma maneira lançam um olhar sobre aquele sujeito que está envolvido, né, e que está em sofrimento. Então, a gente passa por um terceiro bloco, né, de discussão do nosso caso, dentro do modelo da PPO, da Prática Profissional Orientada, que é a história de desenvolvimento, né? E que é alguma coisa que a gente faz muito em psicopatologia, que é, bom, a gente está vendo aqui um certo fenômeno, né? A gente está vendo, né, uma pessoa com uma certa rigidez, uma pessoa com uma dificuldade, por exemplo, de lidar com situações imprevistas, uma pessoa que tem, né, uma certa aversão a estabelecer interações sociais e que tem um certo grau de autoexigência bastante elevado. A gente está vendo isso. Mas a gente não pode definir um caso, a gente não pode definir um sujeito ou uma situação, um problema baseado no fenômeno que a gente vê. Esse fenômeno ele tem que estar enraizado em alguma coisa, né? E que coisa é essa, gente? Essa coisa que enraiza o sintoma, que enraiza os fenômenos, chama-se história, né? A gente chama isso de história da doença pregressa ou história pessoal pregressa. Mas a história, ela enraiza e ela dá, na verdade, o tom, né, para nossa análise sobre os sintomas. O sintoma isoladamente, ele não diz muito, ele não é muito informativo se a gente não tem exatamente assim uma certa noção do desenvolvimento, uma noção histórica de como é que aquela pessoa se desenvolveu e como é que aqueles sintomas se desenvolveram também. Vejam bem, isso é muito importante, né, na clínica do autismo, mas também na clínica das psicoses e em outros tipos de clínicas em saúde mental, no geral. Então, história do desenvolvimento, a gente precisa saber, né? Então, o que que a gente faz? Uma anamnese retrospectiva, né? Que vai evidenciar o quê, gente? Assim, uma preferência por atividades solitárias desde a primeira infância. Depois, né? O Lucas tem já tinha desde a primeira infância um baixo engajamento em brincadeiras simbólicas compartilhadas, né? E quando eu falo brincadeiras simbólicas, são brincadeiras que envolvem símbolos, né? São brincadeiras que envolvem, por exemplo, algum grau de abstração, são brincadeiras que envolvem regras, regramentos, né? Então, por exemplo, né, a gente vê muito isso em clínica, e também no desenvolvimento infantil de forma geral. Inicialmente, numa certa fase da vida, né, as crianças elas tendem a brincar sozinhas. Depois elas tendem a brincar sozinhas na presença de outras crianças ou adultas, né? E depois elas entram num certo jogo, né, de transação de regras, onde a brincadeira ela faz parte, na verdade, do laço social, porque ela tem o que a gente chama de norma, né? Ou seja, leis comuns, né? Quando a gente começa a brincar, por exemplo, de brincadeiras que têm regras, né? Por quê? Porque isso envolve a necessidade de todos nós estarmos sujeitos às mesmas regras. E é exatamente a sujeição a essas regras que faz com que a brincadeira aconteça. Porque não adianta eu brincar de pique-pega se eu simplesmente mudo a regra do jogo e começo a brincar de forma diferente. Então, o que que a gente está vendo aqui no caso do Lucas, né? Bom, desde o início da infância dele, ele já brinca mais sozinho, já tem lá uma atividade mais solitária desde a infância, ele já tem um baixo engajamento em brincadeiras que são simbólicas, que são compartilhadas, ou seja, isso sugere alguma coisa para a gente, sugere que ele já brinca mais sozinho, que ele
prefere, né, brincadeiras onde ele se em si mesma, né, onde ele fica mais voltado para as atividades, né, mentais e psicomotoras, né, dele próprio, sem tantas trocas com o ambiente ou com pessoas. A gente vai ver, por exemplo, que o Lucas também tem na sua história do desenvolvimento uma linguagem muito precoce, porém com um estilo extremamente formal, né, e pouco ajustado ao contexto, ou seja, ele tem uma capacidade, né, de desenvolvimento da linguagem muito precoce, o que sugere, por exemplo, que ele não tenha nenhum prejuízo cognitivo, né, e a gente pensa, né, a cognição humana como um certo acúmulo de funções que vão desde a percepção, né, passando, por exemplo, né, pelas funções executivas, pela memória e etc. E a linguagem, ela tende a ser vista, claro que a gente tem diversas teorias diferentes da cognição, mas a linguagem ela tende a ser vista como meio que a fase final, de certa maneira, né, de todas essas funções que se agregam ao longo do desenvolvimento humano. Então, se ele tem linguagem precoce, a gente pode pensar que, de alguma maneira, a cognição ela está preservada, tá? Então, isso é bem sugestivo aqui. Porém, tem alguma coisa muito interessante aqui. O estilo da linguagem, né? A linguagem não é uma linguagem, né, que visa a comunicação. Ela é uma linguagem com estilo muito formal e ela é uma linguagem que ela é pouco ajustada ao contexto, ou seja, ela serve menos à comunicação do que uma linguagem que se adapta ao ambiente, né? Então, isso já é uma característica interessante também para a gente pensar nesse caso. Agora, os interesses intensos, né, que ele tem, o Lucas também. Desde pequeno, ele tem interesses intensos e extremamente circunscritos, por exemplo, mapas, sistemas de transporte, né, elementos que têm a ver com essa questão da orientação no espaço. Então, apesar de todos esses aspectos, né, a gente vai observar, como eu falei, assim, uma preservação geral, né, do desenvolvimento cognitivo global, né, e, obviamente, por conta disso, um bom desempenho acadêmico, especialmente quando diante de contextos mais estruturados. Então, a gente já falou aqui de três blocos da PPO, né? O último deles é a história do desenvolvimento, que ancora os sintomas, sem o qual a gente não pode pensar os sintomas de forma isolada. Os sintomas eles acontecem numa história, num sujeito, né? E claramente a gente foi descortinando, né, o contexto inicial geral, fenomenologia do caso com sintomas, agora a história do desenvolvimento. A gente já começa a ter uma certa ideia um pouco mais clara, né, de diagnóstico. Chegamos então no quarto bloco, que a gente pensa para a nossa PPO, que é o contexto familiar, o contexto escolar e o contexto da rede, né, onde aquela pessoa está situada. Por exemplo, né, no caso do Lucas, ele tem uma série de atenuantes, ele tem uma família nuclear bastante organizada, bastante cuidadora, bastante protetora, né, pai e mãe, né, com nível de escolaridade elevado, ou seja, pessoas que de alguma maneira conseguem entender a condição do Lucas, conseguem, por exemplo, ter acesso à informação, conseguem de alguma maneira, né, através do acesso à informação, pensar em situações assim onde elas podem prover esse cuidado para o seu filho. Então, uma expectativa. Vamos pensar aqui, né, na dinâmica familiar, né, do ponto de vista dos pais, né, mais elevada do ponto de vista acadêmico. Então, interpretação inicial dos comportamentos do Lucas, já, né, no contexto familiar, ele foi feito como dificuldade comportamental ou falta de adaptação, né? O que também fala sobre um pouco esse caminho que liga, né, a alta exigência do paciente a uma certa exigência também ali do seu contexto familiar, né? Então, de alguma maneira, a gente pode fazer um início assim de algumas associações nessa ordem. E no ambiente escolar, gente, assim, a escola ela é uma escola que é bastante exigente, né? Também tem uma exigência acadêmica alta, ênfase em atividades coletivas e participação oral, tá? Então, uma escola bastante exigente, tanto acadêmica quanto socialmente. É uma escola que enfatiza muito atividades coletivas, enfatiza muito, por exemplo, participação oral em atividades pedagógicas. É uma escola que tem uma baixa adaptação institucional,
tá? A gente está fazendo aqui uma espécie assim de imaginário, assim, né? Uma espécie de rascunho do que seria essa instituição onde o Lucas está inserido. Então, uma escola que tem uma adaptação institucional assim modesta, moderada, com relação a perfis neurodivergentes. E também dificuldades relatadas pelos professores no manejo com o aluno, com o Lucas, né? Então, a gente claramente vê aqui, por exemplo, uma certa estrutura educacional que é rígida também, que tem uma certa dificuldade para fazer uma adaptação às necessidades específicas, né, individuais, desse paciente em questão, desse sujeito em questão. Agora a gente vai olhar um pouco para os eventos recentes relevantes. Por exemplo, né, o Lucas passou por uma transição de série escolar com aumento de demandas sociais, né? Então, ele sai de uma série, né, anterior para uma próxima, e nesse novo ano, onde ele continua nessa escola, ele passa a ter demandas sociais diferenciadas, atividades propostas, né, pedagógicas, que são mais interativas, que são mais propositivas do ponto de vista da coletivização. E o Lucas, então, ele passa a ter, nesse último ano, episódios de rejeição por colegas que não acontecia no ano anterior, né? Também um traço, assim, que é muito sensível no caso e que é muito importante para a gente pensar a psicodinâmica desse caso. No final das contas, a gente tem intensificação das crises de ansiedade. Então, olhando para a história, né, e conectando a história que a gente acabou de ver ao contexto, a gente começa a ver, por exemplo, a emergência dos sintomas acontecendo também na interação com esse coletivo, né? Com relação à rede de apoio do Lucas, é uma rede de apoio limitada, porque ele tem uma família presente, é, mas ele não tem, por exemplo, né, uma rede maior, um bloco, por exemplo, maior, que não esteja restrito, por exemplo, à rede de apoio nuclear, né? E ele tem uma ausência, né, na verdade, de um acompanhamento prévio em saúde mental. Então, na verdade, ele é um menino que tem 9 anos agora, essas questões atuais começaram a eclodir, né, algumas crises de ansiedade, um comportamento aversivo do ponto de vista social na escola, ele começa a ser mais rejeitado, mais assim, marginalizado no ambiente coletivo, mas ele ainda não chegou, né, a começar efetivamente, né, alguma abordagem psicoterapêutica, seja ela, né, de qualquer ordem, né, de qualquer linha. Então, muito bom. Agora a gente já está começando a fechar realmente, né, uma certa ideia de diagnóstico. Chegamos ao funcionamento geral, né? No domínio social, o Lucas tem dificuldade, né, em interpretar ironias, sutilezas e interações alheias, especialmente intenções nessas interações. Ele tem uma tendência a monólogos, ele tem uma tendência a falar sozinho, né? Sussurrando, né? Então a gente chama isso, esse sintoma em psicopatologia de mucitação. Então ele tem uma tendência a falar sozinho, sussurrando, né? E esses monólogos são sempre muito centrados em interesses específicos. Ele tem uma baixa percepção de sinais de engajamento, e desinteresse, do interlocutor, né? Então ele percebe muito pouco exatamente na troca social pequenas sutilezas, sinais mais sutis da interação, né? Quando a pessoa está interessada em conversar, quando ela não está, né? Quando a pessoa está mais engajada, né? Numa troca social com ele, ah, ou quando ela está desinteressada. Então, ele tem uma dificuldade na leitura, né? Desses códigos sociais mais sutis, né? Depois, ainda no bloco do funcionamento atual, flexibilidade comportamental, né? Ele tem uma necessidade elevada de previsibilidade, ele tem uma intolerância a mudanças na rotina e ele tem crises de ansiedade durante alterações, inesperadas na rotina. Então aqui a gente já tem um quadro, né, que já fica um pouco mais típico, né, da clínica do TEA, e que geralmente a gente resume, né? Geralmente na clínica do TEA fica muito restrita à ideia, né, da rigidez ou flexibilidade, né? Então a gente tem esses jargões, né, que a gente faz, rigidez ou flexibilidade, antecipação, ou controle ambiental dos estímulos. Então, a gente já aqui já começa a pensar assim, a fechar de fato assim um diagnóstico um pouco mais diferencial,
que já não cai, por exemplo, no guarda-chuva de outras condições, do tipo, por exemplo, transtornos ansiosos, né, que a gente poderia ver, embora a gente ainda tenha aqui, né, claramente uma manifestação, de sintomas ansiosos característicos, né? Porém, é, uma manifestação de sintomas ansiosos dentro, né, de uma certa síndrome específica aqui, né, que já aponta para um diagnóstico de TEA, né? Então, para a gente fechar a ideia de funcionamento, gente, assim, atual, o que que falta, né? Falta a gente pensar um pouco no processamento sensorial. E aqui o Lucas também tem alguma coisa que é muito característica, que é hipersensibilidade a estímulos auditivos, né? Especialmente no ambiente escolar. E isso acontece com vários tipos de pacientes com esse quadro, né? Hipersensibilidade a estímulos sensoriais variáveis, né? Auditivos são muito característicos, mas podem ser visuais, podem ser táteis, né? A gente pode ter por exemplo, a expressão dessa sensibilidade sendo manifesta em diferentes tipos de sensações, assim, né? De sentidos. Então, agora vamos fazer um resumo, né? Assim, na PPO, geralmente a gente primeiro fecha o quadro e depois a gente faz uma síntese, né? E essa síntese ela é feita cronologicamente. Isso tem um grande motivo, tá, gente? Por que que a gente faz uma síntese cronológica? Porque isso ajuda a gente a não pensar o caso como geralmente a gente pensa, a partir somente, né, dos elementos patológicos do caso, ou seja, o que que dá errado, o que que é sintomático, o que que é disfuncional, o que que não é. Ou seja, a partir da linha do tempo, né, a gente pensa não só a patologia, mas a gente pensa prognóstico, a gente pensa fatores protetivos, a gente pensa uma série de coisas que são importantes para a gente pensar o caso, né? Porque no âmbito da conduta, a gente vai precisar, obviamente, ter um bom diagnóstico. E aí a gente vai olhar diferenças entre, né, função, né, regular e patológica. Mas, na hora da conduta, o que a gente vai precisar, de fato, olhar para aquilo que vem depois. A gente chama isso de prognóstico, tá? Então, ou seja, diante do caso que a gente tem, diante da pessoa que a gente tem, e também diante, né, do diagnóstico, né, que encerra esse caso, o que que a gente pode pensar em termos de conduta e o que que a gente pode esperar para o futuro, né? Linha do tempo, né? Primeira infância aqui, preferência por atividades solitárias. Depois, idade pré-escolar, linguagem precoce, pouco pragmática. Pragmática aqui no sentido de capacidade enunciativa, de capacidade de comunicação. Quando a gente fala que é uma linguagem pouco pragmática, gente, a gente está dizendo assim, olha, uma linguagem que ela se deu, ele foi capaz de aprender a língua onde ele nasceu, no ambiente cultural onde ele se desenvolveu, mas o uso que ele faz da linguagem é um uso que ele é pouco pragmático, ele é pouco, por exemplo, direcionado à comunicação, que é a função principal da linguagem de forma geral. Depois, né, idade escolar, dificuldades sociais discretas. Aí, em seguida, transição recente de série. Finalmente, né, o contexto mais recente do caso, a gente vai ter aumento de demanda social. E hoje, na atualidade, intensificação dessas crises, isolamento e sofrimento. Com isso, a gente faz um sumário, né, uma síntese, né, do caso. Agora vamos para o bloco 7. Qual é o raciocínio clínico, gente? Assim, o caso ele não vai se organizar a partir de um sintoma isolado. A gente sempre tem que pensar nisso, né? Mas de um padrão consistente de funcionamento ao longo do desenvolvimento, que envolve, né, uma constelação conjunto de sintomas e envolve a história, tá? Os elementos centrais aqui são presença precoce de dificuldades na interação social. Então, essa é a primeira coisa. Primeira coisa. Depois a gente tem a persistência dos sinais em diferentes contextos, né? Então, esse é um segundo ponto importante. E terceiro, associação entre rigidez, entre interesses restritos e dificuldades, pragmáticas. Então, a gente tem três elementos que são extremamente, assim, centrais aqui, né? Axiomáticos, a gente diria, né? Então,
As dificuldades elas começam na infância precoce, né? Então, desde a infância precoce tem interação social difícil, a gente tem persistência dessas interações difíceis, né, sob a forma de sinais, e a gente tem uma persistência, né, em diferentes contextos, ou seja, mesmo quando a gente varia de contexto, essas dificuldades persistem. O que acontece muito, assim, né, na clínica por exemplo, da fobia social, né? E que é alguma coisa interessante, né? Uma característica fenomenológica interessante para fazer o diagnóstico diferencial, que é o seguinte, né? Tanto no TEA quanto na fobia social, né, que é um quadro derivado de um transtorno de ansiedade, hoje em dia não mais, né? Mas sempre foi pensado historicamente como uma certa variação, né, de um quadro de ansiedade que a gente vai ter assim uma certa aversão e interação social muitas vezes, né? Mas o que acontece assim é que no caso, né, da fobia social, essas dificuldades de interação, elas são circunscritas a determinados contextos, né? Então, por exemplo, um fóbico social, ele pode ser uma pessoa que tem uma dificuldade específica em se apresentar em público, ou uma dificuldade específica em desenvolver uma performance de trabalho em uma situação ou em um contexto específico, ou uma dificuldade, por exemplo, de falar em outra língua, né? Então a gente tem uma certa circunscrição, né? O sintoma ele está isolado num contexto, né? Aqui no caso do Lucas, não, a gente tem uma presença que às vezes é precoce, isso pode acontecer em casos de fobia, né? Uma inibição social desde o início da primeira infância, isso pode acontecer. A gente tem uma persistência em diferentes contextos. Isso é muito mais difícil que aconteça em condições de fobia. Então a gente já começa a pensar em termos de diagnóstico ali, diferencial. E a gente tem uma associação entre rigidez, interesses restritos e dificuldades pragmáticas, que aí eu acho que fecha, né, esse diagnóstico diferencial, né? Muito difícil que um fóbico social, uma pessoa que esteja encerrada nesse diagnóstico, ela tenha tamanha rigidez, né, em relação aos seus interesses, e as dificuldades pragmáticas que a gente vê no TEA, essencialmente, né? E aqui é um diagnóstico muito sofisticado, muito sutil, porque envolve a maneira como a pessoa utiliza a linguagem, né? Então, a linguagem, quando ela é utilizada de uma maneira muito literal, muito específica, com pouca intenção comunicativa, isso é muito característico, por exemplo, né, de quadros relacionados ao TEA, diferentemente, por exemplo, de quadros transtornos ansiosos ou, por exemplo, nesse caso específico, né, num quadro de fobia social, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui. Poderia ter trazendo outros tipos de diagnóstico também. Mas então, gente, então o quadro ele sugere que as dificuldades elas não são, né, circunstanciais, mas elas refletem um modo específico de processamento social e cognitivo. Além disso, a gente vai destacar um ponto crítico aqui, né, que é o sofrimento, ele vai se tornando mais evidente à medida em que aumentam, por exemplo, demandas sociais do ambiente, especialmente no contexto escolar. Então, até o momento em que a escola funcionava de uma maneira mais individualizada, o Lucas ia bem. A partir de agora, que ele tem demandas diferentes sendo impostas, né, pelo ambiente escolar, ele passa a ter também, né, a emergência, por exemplo, né, de uma psicopatologia diferenciada, de um sintoma, né, relacionado a essa psicopatologia diferenciada com mais sofrimento, com crise de ansiedade, enfim, com outros tipos de fenômenos, né, e que antes não apareciam, porque a escola estava mais ajustada às necessidades dele, né? Então isso faz a gente pensar, por exemplo, como que a partir, né, desse momento a escola também, né, ela vai precisar ser parceira para poder fazer a adaptação das suas rotinas pedagógicas à necessidade, né, de pessoas que são neurodivergentes nesse caso, assim, né, ou que são que não têm desenvolvimento típico, por exemplo. Isso é muito difícil de pensar em instituições, né, especialmente se elas são grandes demais, ou se elas são muito robustas, ou se elas têm, por exemplo, procedimentos, né, muito burocratizados, né, pedagógicos. Então, isso é um excelente momento, um excelente ponto para a gente pensar em termos de rotina pedagógica, de rotina escolar, exatamente. Então, gente, chegamos agora finalmente no nosso momento, né, de fechamento da hipótese diagnóstica. Eu acho que o caso vem se desenrolando para isso, né? Acho que a gente tem que falar.
É difícil sair dessa nomenclatura aqui. O transtorno de espectro autista de nível um, né, seria a nossa hipótese principal, né? Então, essa hipótese ela está fundamentada na alteração na comunicação pragmática, na rigidez cognitiva e na dificuldade de regulação emocional, né, em contextos que são mais imprevisíveis. Mas, né, isso é importante dizer para vocês, sempre que a gente está fazendo um diagnóstico em psicopatologia, a gente faz um diagnóstico principal, que é, vamos dizer assim, a nossa principal hipótese, tá? Mas a gente não tem que ter só uma hipótese, a gente tem que considerar que a gente possa estar errado na nossa intuição clínica. Então a gente faz, eventualmente, também uma hipótese diferencial. A gente chama isso de diagnóstico diferencial. Então, o diagnóstico aqui, né, principal, a hipótese principal é transtorno do espectro autista, TEA, de nível um, mas, né, a nossa tese, a nossa segunda tese, por exemplo, seria que ele tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade, ou que ele pode ter, inclusive, né, dificuldades sociais que não são específicas, que não podem ser enquadradas vamos dizer assim, num diagnóstico psicopatológico, ou mesmo um TDAH, tá? Então, no geral, a gente faz dessa maneira: pelo menos uma hipótese central, um diagnóstico principal, né? E três hipóteses que são diagnósticos diferenciais, que são aqueles que a gente acha que aquele caso, né, que poderia responder por aquele caso ali, mas que não seriam talvez as nossas primeiras opções. Agora a gente vai para um diagnóstico psicossocial, porque é um caso complexo, né? E a gente aqui não está falando só para psicólogos e psicólogas, né? A gente está falando para todo um grupo, né, de profissionais de saúde mental. Então, fazendo um diagnóstico psicossocial, a gente tem um caso que revela, por exemplo, nesse caso, assim, isso é muito importante, um descompasso entre o estilo, né, de funcionamento da criança e o ambiente onde essa criança está inserida. Então, isso, por exemplo, é um diagnóstico psicossocial, ele não é um diagnóstico psicopatológico, tá? Então, por quê? Porque aqui a gente está fazendo um diagnóstico da situação onde o sujeito está inserido. Nesse caso, a gente pode claramente dizer que houve um descompasso entre as necessidades, né, e o estilo subjetivo da criança e o modo de funcionamento de operação do ambiente onde ela está inserida, nesse caso, o ambiente escolar, que é o que a gente está enfatizando nesse caso. E, assim, esse descompasso ele está caracterizado pelo quê, gente? Por uma baixa mediação institucional, primeiro, né? A gente não pode dizer que a escola foi completamente vamos dizer assim, insensível ao caso, até porque foi a escola que identificou as dificuldades do Lucas, mas é uma escola com uma certa dificuldade de mediação institucional. Ao mesmo tempo, uma expectativa inadequada por parte da rede adulta, inclusive dos pais aqui, né? Então, uma dificuldade de olhar para o seu filho, né, como alguém que possa ter um problema, né, que mereça uma investigação mais aprofundada, né, e não só apenas problemas comportamentais, né? E que envolve também uma certa dificuldade de fazer um diagnóstico precoce e também com uma conduta mais precoce do caso. E também uma interpretação que às vezes é moralizante aqui dos comportamentos relacionados ao funcionamento neurodivergente por parte aqui da família, que é uma hipótese que a gente poderia levantar nesse caso. Então, gente, né, a formulação clínica integrada. O funcionamento do paciente pode ser compreendido como resultado dessa interação, nesse caso, né? Entre uma dimensão que é totalmente individual, então ele tem um estilo cognitivo caracterizado por processamento da linguagem mais literal mesmo, né? Ele tem uma necessidade de previsibilidade, o Lucas, e ele tem interesses restritos, né? Isso é uma questão do Lucas. Aparentemente, né, não tem nada que, no caso, sugira que essas características tenham vindo de qualquer coisa do ambiente ou de qualquer coisa que não seja dele próprio, né? E ele tem dificuldades na inferência social, ele tem dificuldades na cognição social. Depois, tem uma dimensão ambiental também no caso que é importante, né? Ou seja, a gente tem aqui contextos sociais altamente imprevisíveis, né? No caso da instituição escolar, ele tem uma exigência de flexibilidade e leitura implícita de regras, ele tem uma baixa adaptação institucional, quer dizer, ele se encontrou com uma baixa adaptação institucional.
E nesse caso, a gente também tem um certo resultado funcional que é emergente, né, a interação dessa dimensão individual e da dimensão ambiental do caso, que é, né, o que a gente chama de sintoma, né? Então, o sintoma ele é basicamente o efeito, né, dessas interações que acontecem entre o sujeito e, né, as suas práticas no ambiente, né? Então, quais são esses sintomas? Ansiedade significativa, crises comportamentais, isolamento social, que a gente pode, por exemplo, dizer ou apontar como uma certa síntese, um certo reflexo, né, da interação entre a dimensão individual e ambiental, que hoje encerram aí esse caso do Lucas. Assim, né, o sofrimento, nesse caso, é sempre importante a gente situar isso, né, gente? Ele nunca vai decorrer, por exemplo, né, da incapacidade global, assim, mas de um certo desalinhamento entre o funcionamento da criança e do ambiente. Isso é sempre importante a gente situar. Agora, em relação às condutas, né? Conduta individual, a gente poderia ter várias, né? Mas a conduta inicial aqui seria uma psicoeducação familiar. Ou seja, ajudar a família a entender a situação do Lucas, desmistificar um pouco essa ideia, né, de que existe apenas um problema de alteração comportamental, mas que talvez a gente precise investigar, né, um diagnóstico um pouco mais aprofundado, com uma conduta mais específica, uma intervenção no meio escolar também seria uma segunda conduta inicial, isso imediatamente. A gente também precisa de uma conduta individual nesse caso, porque o Lucas está em sofrimento. Então, a gente precisaria de treinamento de habilidades sociais, eventualmente, desenvolvimento de flexibilidade cognitiva através, por exemplo, de diversas estratégias, né, de regulação, emocional, por exemplo, seja na terapia, ou seja, né, em outros espaços. A gente poderia pensar, nesse caso também, uma intervenção institucional, né? Ou seja, não só uma intervenção, né, na família e uma intervenção no indivíduo mediante psicoterapia ou diferentes técnicas de abordagem dentro, né, de uma psicoterapia específica, né, seja ela, né, de que ordem for, de que linha for, mas, por exemplo, uma intervenção institucional poderia ser interessante, né? Uma estruturação de rotina dentro daquela instituição, uma antecipação de mudanças dentro da instituição, um certo alinhamento entre família, escola e sujeito, né? Atendido, no caso, o próprio Lucas, né? Uma mediação também das interações sociais, né? Pela escola, porque já que ele começou a sentir, né, e sofrer um isolamento social também direcionado a ele nesse ano, a escola tem responsabilidade de prover essa mediação. Então, finalmente, uma intervenção sistêmica, né, uma intervenção em rede, né, com alinhamento entre família e escola e orientação sistemática aos professores. Veja, gente, num caso como esse, né, a gente não está falando de um TED nível 2 ou 3, a gente está falando de um TED nível 1, mas mesmo assim a gente já vê uma necessidade de atuação sistêmica nesse caso. E dilemas clínicos e éticos, que são uma outra parte importante da nossa PPO, que levam, por exemplo, a gente a diagnosticar precocemente, né? Um dos dilemas, né? O que que a gente vai pensar aqui, né? Primeiro dilema do caso do Lucas, diagnóstico precoce, ou a gente evita o diagnóstico para evitar uma certa rotulação. Aos 9 anos, você receber um diagnóstico de TEA pode ser alguma coisa muito importante para o desenvolvimento desse sujeito que ainda é uma criança. Então, o primeiro dilema que a gente vai precisar lidar. Depois, né, a gente adapta o ambiente ou a gente exige adaptação do indivíduo, né? O quanto que pode ser estigmatizante também um ambiente extremamente adaptado, mas ao mesmo tempo talvez o ambiente precise ser adaptado para que haja integração social. Isso é um segundo dilema que a gente vai precisar enfrentar nesse caso, por exemplo. O terceiro interpretar o comportamento como escolha, né? Ou interpretar o comportamento como expressão do funcionamento. Um outro dilema que a gente vai ver não só na clínica do TEA, mas na clínica da depressão, especialmente, né? Muitas pessoas com quadros de depressão maior, né? Ou com distimias e tal. São pessoas que acabam tendo, né, uma certa interpretação dos seus sintomas como uma falta de força de vontade, como se elas estivessem ali claramente deliberando sobre aqueles comportamentos. Então, qual seria a evolução clínica esperada nesse caso, né?
com as intervenções adequadas, então a gente poderia pensar na redução de crise de ansiedade, a gente poderia pensar na melhora progressiva da integração social, a gente poderia pensar no aumento da tolerância a mudanças, e a gente poderia esperar, por exemplo, que intervenções no ambiente tendam a produzir impacto significativo no funcionamento global desse sujeito, já pensando na integração entre diagnóstico, sujeito e ambiente que o envolve, assim, né? Então, o prognóstico nesse caso do Lucas é um bom prognóstico, até porque, né, o diagnóstico está sendo feito de forma relativamente precoce em um ambiente que é também relativamente protetivo, né? É, então é isso, né, gente? E agora para a gente chegar às conclusões, né, às considerações finais, dentro dessa discussão. Isso é um caso que eu acho que é muito interessante para a gente pensar, especialmente no dia de hoje, né, que é o Dia Internacional do Autismo, porque ele é um caso muito típico, muito comum, né, que vai ilustrar que o TEA ele não é só homogêneo, ele não é uma entidade clínica homogênea, assim, né? Por mais que você tenha algumas categorias diagnósticas, elas tendem a fazer um certo polo de atração, né? Criar uma imagem, assim, vamos dizer assim, uma forma muito definida, né? Uma silhueta muito definida. O TEA é um desses tipos de quadros, né? Por exemplo, as psicoses de forma geral também, psicose esquizofrênica ou, né, o transtorno do humor bipolar, você tem alguns quadros psicopatológicos que tendem a constituir uma certa imagem muito definida. Mas é muito importante a gente olhar para o sujeito por detrás, né, do TEA ou de qualquer diagnóstico que seja, mesmo os transtornos que são menos estigmatizantes, né? Por exemplo, os transtornos ansiosos, né, que muita gente, por exemplo, que hoje tem, inclusive, fala ali da sua condição, ou TDAH, muita gente que fala hoje em dia do TDAH na clínica, fala fazendo uma certa zombaria, né? Assim, o meu TDAH me fez esquecer tal coisa, assim. Mas no TEA isso é uma condição que é muito interessante. É importante a gente pensar a clínica do TEA como uma clínica que é diversa, né? Tanto quanto qualquer outra clínica. Então, os quadros aqui com linguagem preservada, eles também podem ser subdiagnosticados. Essa é uma consideração desse caso, porque, eventualmente, se você tem um desenvolvimento cognitivo ou, né, dentro da curva normal ou mais acentuado, a gente tende a ter uma certa dificuldade de interpretar os comportamentos como comportamentos que possam ser problemáticos, né? Então, nesse caso aqui, a gente viu, né, no âmbito do desenvolvimento, né, cognitivo, o sujeito ia bem, mas no âmbito de algumas partes, né, da cognição e também na capacidade de interação social, né, o sujeito ia mal, mas eventualmente o comportamento, a dimensão comportamental do caso, ela fica muito subjugada, ela fica muito pequena diante, né, de outras dimensões que vão ser tidas como dimensões mais valoradas. No caso do Lucas, a inteligência, a capacidade acadêmica e tal. Então é muito comum. E o que a gente tem visto cada vez mais é isso, né? A necessidade de a gente ter intervenções específicas para pessoas que têm, né, quadros de superdotação, né? Porque são pessoas que também sofrem e que têm um sofrimento muito invisibilizado diante desse outro polo, né? Da cognição ser mais desenvolvido precocemente. E a gente também tem nesse caso aqui uma outra consideração que é o sofrimento frequentemente emerge na interface com o ambiente, inevitavelmente, né? Não existe o TEA sozinho, não existe a esquizofrenia sozinha, não existe o, o transtorno dismórfico sozinho, né? Todos nós, né, somos pessoas em constante trânsito social com as instituições, pessoas e ambientes que nos circundam. Então, isso é mais um elemento desse caso, né, que faz com que a gente pense que a prática clínica ela não é apenas identificação diagnóstica, né? Ela é uma certa formulação integrada do caso e ela é também intervenção em rede. Então, é isso, gente. Assim, aqui a gente vai pensar que esse caso ela tem como princípio, né?
E na PPO a gente sempre faz isso, a gente encerra os nossos casos com uma mensagem para levar para casa. A gente chama isso de artefato mental. É aquilo que a gente vai levar, né? A frase chiclete, assim, é o ensinamento geral, é a moral do caso. Nesse caso, né, eu diria assim que qual seria o artefato mental que a gente levaria, né? Em quadros de autismo leve, né, o principal, ou um dos principais, né, erros clínicos é, não é exatamente a ausência do diagnóstico, mas é uma interpretação do funcionamento como uma certa escolha comportamental, né? O que leva a intervenções inadequadas também e aumento do sofrimento, né? Muitas vezes a gente precisa colocar entre parênteses, né, uma certa dimensão do caso. Aqui, por exemplo, a gente viu, né, por exemplo, o desenvolvimento cognitivo sendo alguma coisa que vai obscurecer uma outra parte, né, do sujeito que o faz sofrer, que é essa dificuldade na interação social, uma dificuldade que vem quando, né, a interação social ela é necessária. E aí é preciso que a gente olhe para isso também, assim, né? Não só, né, para algumas partes, né, do comportamento, algumas partes da cognição. Então, esse foi o nosso primeiro caso de hoje, né? O caso do Lucas, que eu acho que é muito interessante, e ao mesmo tempo ele é complexo, mas não é tão grave, né? O que faz a gente poder pensar assim, na clínica do TE como uma clínica extremamente diversa, e esse é o ponto que eu quero fazer aqui com vocês hoje. Muito bem, pessoal. Então, aguardo vocês dentro de algumas horas para a gente fazer a nossa próxima discussão. Um abraço.